Fala galera do mundo das lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está na 20ª edição do podcast MMA Ganhador. Hoje nós temos um programa especial, mas antes de apresentar o nosso convidado da semana, eu lembro a vocês que vocês podem assinar o nosso podcast através de Podflix, iTunes e Android. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do mundo das lutas, eu tenho o prazer de receber para a edição de número 20 do nosso podcast o cara que é a minha maior referência para produzir esse programa que você, amigo ouvinte, acompanha nos últimos meses. Hoje nós recebemos o Renato Rebelo, youtuber / jornalista / colunista / podcaster e CEO do Sexto Round Parada Obrigatória de todo fã de lutas. Tudo bem, Renato? Gente do céu, que honra! Sou apenas um youtuber tio aqui, tentando sobreviver. Muito obrigado, Luiz. Um grande abraço ao amigo ouvinte. Essa semana aí, muita coisa para debater, hein, rapaz? Polêmicas e assuntos interessantes. Estou aqui, vamos nessa. Exatamente, 20ª edição tem que ser especial. É um prazer ter você com a gente, Renato. Para começar, a gente vai falar aí um pouco de UFC 215 que aconteceu no último sábado lá em Edmonton, no Canadá. E começando falando de uma luta que não aconteceu. A disputa pelo cinturão dos moscas entre Demetrious Johnson e Ray Borg não aconteceu. Nas vésperas do confronto, o duelo foi adiado por conta de problemas de saúde aí do Ray Borg, que teve uma doença viral. Não foi muito especificada, né? Mas a luta, infelizmente, acabou adiada. E Renato, a pergunta que eu te faço é a seguinte, eu acho que é até um assunto um pouco chato, a gente está sempre tentando entender o porquê das disputas de cinturão do peso mosca, especialmente o Demetrious Johnson não ser tão apreciado. E eu vi até alguns textos na internet, muita gente perguntando o quanto a gente realmente se importa com o adiamento dessa luta. Eu queria saber de você, a gente realmente... essa pergunta é realmente pertinente? A gente realmente tem dificuldade de valorizar essa luta? Porque, obviamente, se fosse uma luta, sei lá, talvez o Donald Cerrone contra o Robbie Lawler, que é uma luta que todo mundo queria ver e chegou a ser adiada, né, no ano passado, todo mundo se doeu bastante, só estou usando como exemplo. Mas eu queria saber, realmente a gente tem essa dificuldade para valorizar a disputa do cinturão peso mosca? Tem. Na verdade, esse a gente tem que dividir em grupos, né? Porque eu e você, a gente trabalha com isso, então a nossa obrigação acompanhar, e até por ter essa obrigação de acompanhar, a gente vai se apegando, né, a pessoas, a personagens e a técnica, inclusive. Então acredito que, por exemplo, eu, você e quem está nos ouvindo, né, que acompanha mais próximo, queria ver o Demetrious Johnson em ação de novo, ainda mais de uma luta que representava a quebra do recorde do Anderson Silva, caso ele vencesse. Mas o agente público geral, né, o grande público do UFC, na verdade não se importa, né? O Demetrious Johnson, nos últimos anos, é o pior vendedor de pay-per-views da empresa, e o Ray Borg é um anônimo para o público médio, para o grande público. Então, na verdade, assim, para o UFC, que faz dinheiro com a demanda, a gente tem que levar em consideração essa lei de oferta e demanda, né? Não adianta você fazer luta se ninguém quer ver. Então, o Demetrious Johnson, infelizmente, aí, por N motivos que a gente pode divagar, se de repente é o tamanho, né, do fã não querer... não ter tanto interesse por um cara que bate 57 quilos, ou pela falta de carisma, ou porque nessa divisão não tem muito poder de nocaute, né, até pela menor potência, pelo tamanho, a gente pode, né, aqui questionar quais são os motivos, mas a verdade é que, infelizmente, para a maioria, né, para o grande público, que é quem financia o UFC, não estava fazendo muita questão, não. E, Renato, eu fico pensando, de quem é a culpa, né, porque... o Demetrious Johnson, ele é um lutador excepcional, ele é o número 1 no ranking peso por peso, merecidamente. Mas de quem que é a culpa dele não ser tão valorizado assim? Porque tem os dois lados, né? Tem o lado da organização, que se fizer um trabalho, com certeza ela consegue melhorar a visibilidade, o potencial midiático dele. Mas também tem o perfil do lutador, né? Tem lutador que simplesmente não tem o perfil intrigante de gerar interesse no público. Você acha que é mais uma coisa dos dois? Ou a organização
ou o lutador um dos dois tem uma culpa um pouco maior nessa falta de valorização? Rapaz, um amigo meu, Lucas Carrano, né, lá colunista do Sexto Round, você conhece bem também, uma vez ele tava me falando sobre que o UFC podia promover melhor o Demetrious Johnson, que o UFC não faz tanta questão. Mas assim, o Demetrious Johnson já teve em N UFCs on Fox, né, que é pra televisão aberta americana. Eu não sei o que o UFC botando dinheiro na fogueira certamente daria um boost nele, mas eu não sei se tornaria ele um cara comercial. Eu acho que a resposta para essa pergunta pode muito bem ser ninguém. Ninguém tem culpa. O UFC, de repente, há muitos anos está aí com ele, não deslancha. Ele não tem como ser mais dominante tecnicamente do que ele já é um baluarte técnico, ele é um fenômeno do ponto de vista do MMA. Os fãs não tem como você forçar um gosto, ele também não tem como forçar a virar o Conor McGregor, começar a xingar os outros, porque vai ficar uma coisa constrangedora, não é da personalidade dele. Então, assim, eu não sei, cara. Sinceramente, a resposta pode ser que ninguém tem culpa. Eu concordo com você, até porque tudo que é forçado acho que tem que ser natural, né? Quem não tem o perfil, e eu acho que até se o UFC fizesse uma força, eu acho que a essa altura o próprio público provavelmente iria perceber esse tipo de movimento e até não valorizar, fazer algum tipo de resistência quanto a isso. Mas seguindo em frente, eu queria falar agora sobre a disputa pelo cinturão peso galo feminino. Nossa Amanda Nunes, brasileira, defendeu o título em uma luta de 5 rounds contra a Valentina Shevchenko. Ela venceu na decisão dividida. A Valentina ficou muito magoada, eu até vi alguns comentários na internet, não tantos, mas muita gente falando sobre o resultado da luta. Queria saber de você achou o resultado justo? Você acha que poderia ter ido para a Valentina? Eu já falo que, na minha opinião, eu acho que talvez tenha sido aquela questão que a gente sempre comenta, né? Eu acho que a Valentina até poderia, de alguma forma, ter vencido, mas, se tratando de uma luta de cinturão, tem que ser, não pode deixar dúvida, tem que ser convincente a ponto de não deixar dúvida. Então, eu achei que a Amanda ganhou de qualquer forma, mas eu queria saber de você, o que você achou dessa luta e se você achou o resultado justo. Eu concordo com você com esse lance do desafiante, na teoria, tem que sobressair, né? Isso não tá na regra, né? Mas é uma coisa cultural, né? De repente até os jurados pensam dessa forma. Cara, essa luta não há nenhum tipo de unanimidade em nenhum lugar que você olha. Os jurados, entre os três, cada um marcou uma coisa. Foi muito louco, viu? O scorecard hoje é um negócio bizarro. Muito louco, muito louco. Se você entrar no MMA Decisions, os caras agruparam as decisões, a pontuação de 22 sites especializados em MMA no mundo. Foram 10 pra Amanda, 10 pra Valentina e 2 empates. Então, a primeira vez que eu marquei 3-2 Amanda. A segunda vez que eu assisti, eu marquei 3-2 Valentina. E provavelmente, se eu assistir de novo, eu vou marcar outra coisa. Então, é uma luta muito difícil de ser pontuada. Eu acho que não tem como dizer que foi garfo, não tem... Assim, daria pra ir pra qualquer lado. E outra coisa, o MMA, ele é como é. Ele é pontuado como ele é pontuado, e não como a gente gostaria. Eu, por exemplo, não gosto do sistema de pontuação, que é essa ditadura do 10-9, que um round vencido por um fio de cabelo vale a mesma coisa que um round vencido por uma margem maior, mas que também não foi uma surra a ponto de ser 10-8. Então, esse sistema vindo do boxe, porque o boxe isso até funciona melhor? Porque são 12 rounds. Então você tem como diluir um round marcado errado no longo prazo, né? Mas no MMA, com 3, 5 rounds, fica difícil. Então, se você tivesse um sistema decimal, por exemplo, um round foi 10-9,5 para Amanda, e o que a Amanda venceu e o que a Valentina venceu foi 10-9, você teria uma visão melhor do que foi a luta. Então, respondendo assim, não sei se foi justo, mas eu não achei injusto. Tá certo. E o que a gente pode projetar aí em relação ao futuro? Porque a categoria peso galo feminina é um pouco complicada, né? Porque a número 1 do ranking é a Valentina, que já enfrentou a Amanda 2 vezes, perdeu 2 vezes. A número 2 é a Holly Holm, que está sendo aí especulada para uma disputa de cinturão contra a Cris Cyborg. Tem a Juliana Penha, que é a terceira colocada, mas também vem de derrota contra a Valentina, se eu não me engano. A quarta colocada é a Honda e a primeira que aparece ali como talvez possível desafiante é a Rachel Pennington, que não é um dos nomes mais sólidos, né?
O que a gente consegue projetar, na sua opinião, pro futuro da Amanda? Rapaz, eu acho que não vão fazer essa trilogia. Em primeiro lugar, porque a luta não foi empolgante pro público médio, ela foi muito estudada, muito tensa. Segundo, que a Valentina não tem esse poder promocional de pedir uma revanche imediata. E também eu acho que elas têm que seguir em frente, né? A Valentina, pra mim, é uma peso mosca, ela tá numa categoria acima da capacidade física dela e vai abrir o peso mosca depois do TUF 26, então é a categoria natural dela. Eu acho que, inclusive, ela é candidatíssima a ser campeã, ela bate qualquer uma que sair do TUF com o cinturão, né? E a cabeça de chave número 1 é a Roxane Modafferi, que é fraquíssima. A Valentina engole ela. E né? já até cresce nossos olhos para ver uma possível luta dela com a Ioana, né? Que já quase aconteceu ali no UFC 213. Quase com certeza. Elas são rivais antigas, né, do Muay Thai. A Valentina venceu a Joana 3 vezes e a Joana já falou que vai subir, então elas devem se encontrar no meio termo. Eu acho que a Valentina tá num luto, né, de derrota, quer se vingar, mas eu acho que vai abaixar a poeira e ela vai seguir em frente. E a Amanda, a luta mais comercial para ela no momento, já que ela não vai lutar com a Cyborg, né, nenhuma coisa assim, é a Holly Holm, né, que venceu a Beth Pitbull. De repente, o que podem fazer também é deixar a Amanda esperando um pouco e fazer a Raquel Pennington e Holly Holm, né? Aí a vencedora pega a Amanda, mas eu acho que não tem como fugir muito disso. Você acha, então, no caso, que não há muitas chances da Holly Holm enfrentar a Cyborg, subir de... Exatamente, vai depender, né? Se casarem a Holly Holm com a Cyborg, aí vai sobrar pra Raquel Pennington, né? Não tem muita opção. Mas a Holly Holm tá, mesmo não vindo de uma série tão boa, né? Porque antes da Beth Pitbull ela vinha de derrotas, ela tá requisitada para 2 cinturões aí, né? Exatamente. Bom argumento para ser negociado junto ao UFC. Agora, Renato, pra gente finalizar o assunto do UFC 215, a gente também teve no evento a vitória arrasadora de Rafael dos Anjos na sua segunda luta na categoria dos meio médios. Passou o carro no Neil Magny, tirou pra nada. E a gente eu já tô tratando assim, eu acho que o Rafael também já se colocou nessa posição e o público também já tá um pouco eufórico. Eu queria saber, estamos realmente diante de um potencial desafiante ao título ou é um pouco de euforia brasileira? Potencial desafiante número 1, com certeza. Eu acho que o Rafael tá a uma luta ou, se bobear, pode ir direto ao title shot. Porque ao contrário do Demian Maia, que precisou vencer 7 lutas para chegar, o Rafael pegou um timing maravilhoso. Ele tá surfando numa onda fantástica. Que o Robbie Lawler, o Rory McDonald foi pro Bellator, o Steven Thompson já perdeu 2 vezes pro Tyron Woodley, Jorge Masvidal vem de derrota pro Demian Maia, vai ter que passar pelo Steven Thompson, que é favorito, o Robbie Lawler tá meio desgostoso, inativo. Então o Rafael, ele tá com um caminho livrinho, assim, pela frente. Se o UFC quiser manter o Tyron Woodley ativo e fizer mais uma luta dele em 2017, os candidatos são Robbie Lawler ou Rafael dos Anjos, não tem outra. Agora, se o UFC deixar o Tyron Woodley de escanteio, é capaz dele ter que ainda passar pelo Robbie Lawler para chegar nesse cinturão. Então, eu não acho que ele vai ser favorito contra o Robbie Lawler e nem contra o Tyron Woodley. Eu acho que ele seria zebra nas 2 lutas. Porém, entretanto, todavia, é possível. É algo a se sonhar. Ele tem jogo para vencer ambos. Não será favorito, mas quem quer acreditar, dá para acreditar sim. Eu concordo com você. E eu acho assim, prefiro que o Rafael dos Anjos enfrente o Robbie Lawler exatamente para ele chegar mais bem preparado contra o Tyron Woodley, se for o caso. Eu acho que sair do Neil Magny para enfrentar a bomba que é o Tyron Woodley, eu acho que seria um susto muito grande. Mas assim... O problema de pegar o Robbie Lawler é que provavelmente será uma luta em que aquela de 5 rounds que o Rafael vai perder uns 3 anos de vida, né? Mesmo se ele ganhar. Exatamente, é verdade. Pensando a longo prazo pode ser péssimo para ele. Mas eu concordo muito com você, a categoria está numa situação assim praticamente aberta. Eu acho que ela só se fecha se o Tyron Woodley fizer o que ele está sinalizando. Vai começar a barganhar aí uma luta contra o vencedor do Bisping ou do Saint-Pierre. A gente não sabe o que pode acontecer se o Saint-Pierre vencer o Bisping, ele pode descer e enfrentar o Tyron Woodley. Enfim, então eu acho que o Rafael vai acabar tendo que fazer mais um... Eu acho que o Woodley não consegue barganhar. Ele gostaria de barganhar, mas ele não consegue. Primeiro porque ele tá sem moral nenhuma, né?
que ele vem de 3 lutas chatíssimas. Segundo, que o cara tá batendo boca em público com o presidente. Terceiro, que não há muitas opções. Nick Diaz fora de cogitação, né? Que seria alguém que comercialmente podia pular a fila. E o outro caso, o Georges St-Pierre e o Dana White já disseram que nesse novo contrato do Georges St-Pierre, se ele vencer o Bisping, ele é, entre aspas, obrigado, né? Porque não existe mais escravidão, ninguém é obrigado, mas ele seria obrigado a enfrentar o cara que está com o cinturão interino, que é o Robert Whittaker. Então eu acho que o Woodley não vai se arranjar, a não ser que... Acho que não vai se arranjar, bicho. Eu acho que ele será... aí pra dar uma descansada. Isso, na mão, né? Que nem a Randa aqui, né? Exatamente. Bom, Renato, agora seguindo em frente, a gente teve aí a notícia fresquinha que você, antes da gente começar o programa, citou. Saiu o resultado da contraprova do resultado. A contraprova do resultado do antidoping do Jon Jones saiu e testou positivo novamente. Então é oficializado aí o doping do Jon Jones antes da luta contra o Daniel Cormier na pesagem, né? No dia da pesagem do UFC 214. E a gente sabe que já era um pouco esperado. O lutador sempre pede a B-sample, né? A contraprova, ali na esperança de conseguir alguma coisa, mas a gente sabe que era muito difícil de vir um resultado diferente do primeiro divulgado. Eu queria saber de você, o que isso significa, né, para o futuro do Jon Jones e o que a gente pode esperar do futuro dele, porque o Jon Jones é reincidente, acho que ele já pode entrar para o Guinness Book de lutador do UFC que mais se envolveu em polêmica, em confusão, seja doping, seja problema com polícia ou qualquer outra coisa que ele possa inventar, drogas e tudo mais. Mas eu tenho conversado com muita gente tem até de forma natural o pessimismo de que o Jon Jones provavelmente está diante do fim da carreira dele. Se ele pegar uma punição, provavelmente vai ser de 3 a 4 anos e voltar depois, tudo bem que ele ainda é jovem, né? Mas ficar 4 anos sem praticar o MMA para ainda voltar, eu acho que é algo muito complicado de se imaginar, ainda mais para um cara que tinha tudo para fazer. Se ele não se envolvesse em tantas confusões, você imagina o que ele teria feito em todo esse tempo, qual seria o auge, o que ele teria alcançado. Eu queria saber de você, Renato, o que você consegue imaginar do futuro de Jon Jones? Há futuro para Jon Jones nas lutas ainda? Rapaz, não foi surpresa, né? O próprio Jeff Novitzky, né, que é o responsável pelo sistema de antidoping do UFC e o eixo com a usada, né? Já citou aqui o B-sample, né, a segunda a amostra B, ela é em 99,9% dos casos igual à primeira. Então tinha muita gente querendo acreditar, né, porque você pensa no potencial desperdiçado e você quer acreditar que vai acontecer um milagre e tal, mas é o mesmo lance de acreditar que o McGregor ia ganhar do Floyd Mayweather, né, querer acreditar, né, é como os americanos chamam de wishful thinking, né, quando você quer que alguma coisa acredite, você transforma aquilo em opinião. Mas sobre o Jon Jones, cara, é isso aí que você falou. A primeira vez que ele foi suspenso por doping, né, foi por 1 ano, foi um bloqueador de estrogênio, que ele conseguiu botar isso na conta de um Viagra, de um Cialis, né, de um remédio para impotência que ele comprou num posto de gasolina, né, conseguiu botar nessa conta e pegou 1 ano só. Um bloqueador de estrogênio geralmente no mundo do fisiculturismo é usado exatamente pós-ciclo para você não deixar o seu nível de estrogênio aumentar, né, enquanto sua testosterona baixa. E agora ele foi flagrado com um derivado de testosterona, né, que aumenta, como todo mundo sabe, na força, recuperação, etc, etc, no dia antes da luta. Então, bicho, ele já não é réu primário, vai ser isso aí, 3, 4 anos, e a gente tá olhando para um cara de 34 anos aí quando voltar a sair dessa suspensão. Primeiro lugar, ficam os pêsames, né, de que era já para muita gente, até para a maioria das pessoas que eu conheço, o maior da história do MMA. E se a gente botar nesses 4 anos mais os quase 2 anos que ele ficou parado entre prisão e bloqueador de estrogênio, a gente vai ter aí, sei lá, 5 anos de vida útil perdida numa janela de oportunidade muito pequena
que um lutador de MMA tem, né? E sem contar que você macula toda a carreira dele, né? Porque você vai pensar, bom, se ele tava dopado nessa, por que ele não tava dopado com Glover, o Lyoto? Isso que eu ia te perguntar, se você acha também que, de alguma forma, que mancha o legado, isso é um fato. A questão é, coloca em dúvida tudo que ele já fez. Acho que é um pouco parecido até com muita gente depois que o Anderson Silva caiu no doping, como foi uma declaração que eu achei mais fatídica da situação toda do Anderson, que ele disse que quando ele caiu no doping foi a primeira vez na carreira, não sei se isso é verdade, se ele estava delirando, mas enfim, eu achei inacreditável, mas ele disse que foi a primeira vez na carreira que ele havia sido testado. E se na primeira vez na carreira que o cara é testado, o cara cai, aí não tem como você não pensar, porra, será que o cara tava dopado a carreira inteira? Enfim, você acha que de alguma forma coloca em dúvida tudo que o John Jones já fez? Com certeza. Aquele período do Anderson Silva de julgar, né? Aquilo ali foi uma coisa, né, absolutamente até constrangedora, né? O Anderson Silva se incriminou várias vezes. Ele disse que nunca tinha sido testado fora de competição, que era... Entendeu? Enfim, né? Bom, não é o caso. Mas macula, claro, você bota uma sombra de dúvida sobre tudo que o cara já fez. E o problema do John Jones, ele com 34 anos, né? É a idade de muitos lutadores. O Daniel Cormier tem 39, né? Então, ainda daria tempo dele voltar a ganhar e tal. Porém, entretanto, todavia, eu acho que ele não volta mais ao status de melhor de todos os tempos, nem se ele voltar a vencer com 34 anos. E segundo, o que mais me preocupa, é um cara extremamente destrutivo, né, que se autodestrói, né, um cara que usa cocaína fora de competição, é uma coisa que só o piora fisicamente. Por que ele não usaria uma coisa que o melhora fisicamente, lhe dá uma vantagem, né? Então é um cara que já está provado aí, que teve todas as chances do mundo, e só se destrói, né? Só destrói a própria imagem. E eu temo o seguinte, esse cara suspenso por 4 anos, sendo obrigado a ficar, entre aspas, no sofá, né? Primeiro lugar, grana, ele ganhou milhões de dólares, mas quanto ele gastou? Ele poupou? Ele tem dinheiro pro resto da vida? Ele é um cara de 34 anos, ele não vai lutar até tanto tempo. Eu fico preocupado com o ser humano, assim, de ele se autodestruir nesse tempo, os demônios dele o consumirem. Porque na teoria, se não tiver uma cabeça boa, ele vai imediatamente entrar em depressão. E muita gente lida com a depressão se drogando, se magoando, né? Realmente, faz todo sentido o que você tá falando aí. Se não tiver um acompanhamento... E não é um cara, até leviano eu dizer isso de forma incisiva, porque a gente não sabe como é que foi o passado, a criação e tal. Mas não é um cara desamparado do ponto de vista familiar. Ele tem irmãos famosos, ele tem uma esposa aí Ele parece que tem 6 filhos, filhos de tudo quanto é lado. Ele tinha pai e mãe casados, a mãe dele faleceu recentemente, mas... Enfim, é um cara que sozinho, né? Ele parece que é um inimigo de si próprio. A gente pensa muito no Adriano, né? Quando a gente fala do John Jones, né? Verdade. É uma boa analogia. Agora, Renato, seguindo em frente, a gente tem nessa semana aí acontecendo a mini turnê, né, do UFC 217 aí, com Michael Bisping e Georges St-Pierre frente a frente, fazendo aquele tour midiático, começando por Nova York. E também teve anunciada mais uma disputa de cinturão no evento, a disputa de cinturão entre a Joanna Jedrzejczyk ou Jędrzejczyk, eu nunca sei como falar. Você sabe qual é a pronúncia certa? Eu sempre falei Jedrzejczyk, como você acabou de falar, mas há um tempo... Pois é, eu também prefiro. Eu prefiro porque é um abrasileirado, mas assim, se você pegar, botar no YouTube ela pronunciando, ela pronuncia Jędrzejczyk. Vamos chamar de Jojo, que fica mais fácil. Ela vai enfrentar aí a Rose Namajunas na próxima disputa do cinturão peso palha feminino. Eu queria saber de você, Renato. 3 disputas de cinturão nesse UFC 217. A gente também tem a disputa pelo título peso galo entre o Cody Garbrandt e o TJ Dillashaw. O que você está achando desse evento? Ele está se desenhando aí como o possível maior evento do ano. E eu já aproveito para puxar o assunto do Georges St-Pierre. Nessa semana a gente teve uma declaração interessante do Luke Rockhold, que a gente já vai falar dele, mas falando que ele não está colocando fé de que o St-Pierre vai sequer voltar ao UFC. A postura dele está muito estranha, que é uma piada essa luta acontecer.
Enfim, resumidamente, queria saber de você a expectativa para esse evento e se você está confiante no retorno do Saint-Pierre. Essa dúvida de que ele pode voltar ou não faz algum sentido ou é mais talvez uma pressão, uma provocação do Rock Road? Esse evento tá maravilhoso e ainda tem a luta principal do povo, né? Johnny Hendricks e Paulo Borrachinha, né? O José Aldo pode cair aí também, né? Contra o Ricardo Lamas ou... Tá cheirando, né? Eu também tô achando que vai pintar isso. Contra o Michael Johnson, alguma coisa assim. Mas eventaço, né? 3 disputas de cinturão em que não tem nenhuma luta extremamente desequilibrada, por mais que a Rose Namajunas seja zebra, ela tem alguma chance de vencer a Joana. Dillashaw e Cody Garbrandt é absolutamente equilibrado e Bisping, Saint-Pierre também. Agora eu concordo um pouco com o Rock Road. Eu acho que esse retorno do Saint-Pierre tem alguma coisa que não me cheira muito bem, sinceramente. Se eu fosse o Saint-Pierre, eu não escolheria a luta com Bisping no retorno. Eu acho que a diferença de tamanho é muito grande. O Saint-Pierre vai ser mais pesado, não vai ter mesmo a mobilidade, a mesma velocidade que ele tinha. Ele tá 5 anos mais velho. Vai pegar um Bisping que vai ter uma diferença de envergadura e altura grande sobre ele. Não sei não. O Saint-Pierre falou que ia voltar falou que ia voltar no meio do ano, né? E enfim, enrolou, falou que não podia. Bom, se eu fosse o Robert Whittaker, eu tava pronto pra lutar nesse evento, cara. Eu não sei, não tô muito confiante nesse retorno de Saint-Pierre também, não. Eu concordo com você, eu também acho um pouco estranho. Eu não sei, às vezes eu tento não me deixar influenciar pela postura do Saint-Pierre, que é um cara que sempre foi assim meio blasé, né? Ele não é tão empolgante de vou lutar, vou voltar, ele não gosta tanto assim de mídia. A gente sempre fica com talvez um ponto de interrogação em cima dele. E eu não sei você, mas eu imagino que você pense como eu. Eu trato o Bisping tranquilamente favorito nessa luta, exatamente pelos aspectos que você falou. Ele é um cara que defende queda muito bem, tá mais acostumado ao peso, tá batendo pesado, ele tem mostrado uma evolução muito grande na trocação. E o Saint-Pierre, por mais que seja o perfil atlético, né, o suprassumo do atleticismo no MMA, o cara ficou muito tempo fora das lutas, sem lutar, por mais que ele tenha continuado treinando. Ele vai voltar depois de muito tempo e vai voltar numa outra categoria. Acho que são coisas que jogam contra ele. Eu também acho que o Rock Road tem alguma razão em levantar essa bola. Não sei, eu espero que a luta aconteça, né? Mas sempre fica ali. Você acha que realmente seria o Whittaker o plano B? Porque o Whittaker, se eu não me engano, ele também disse que teria alguma cirurgia para fazer nesse meio tempo aí até a próxima luta dele, acho que na mão, enfim, alguma coisa assim. Mas seria o nome, né, a se pensar. O Dana White tinha dado, entre aspas, essa desculpa, né, que ia marcar o Bisping e o Saint-Pierre, porque o Whittaker só voltaria ano que vem, mas o Whittaker depois falou que não, tá de boa, se quiser me chamar, pode me chamar, até falou que entende o UFC querer marcar o Saint-Pierre e Michael Bisping por causa do comercial e tal. Agora, é aquele negócio, né, bicho? Eu acho que nesse esporte o maior rival que você tem é o relógio. 4 anos é muita coisa. O Jorge Saint-Pierre vai lutar 7 quilos a mais do que ele estava acostumado. Não sei, o Bisping também é um cara mais velho, não tá tão ativo assim. É claro que é uma luta vencível, né? O Jorge Saint-Pierre tem condição técnica de vencer o Bisping. Mas eu não acho que tá com uma cara boa pra ele. Se ele volta e leva, sei lá, é nocauteado pelo Bisping, é uma coisa assim, meio que pra que voltou, né, bicho? Tu tá rico. Exatamente. Cara, eu sempre um dos grandes elogios e reconhecimentos que eu faço ao Saint-Pierre é que ele foi um dos poucos que se aposentou na hora certa. Quando a curva estava começando a ir para baixo, e isso foi demonstrado na luta contra o Johnny Hendricks, o cara parou. E parou de uma forma visionária. O cara parou anunciando que só pensaria em voltar quando tivesse um programa antidoping. E depois que ele saiu, todos os nomes possíveis caíram no doping. O cara meio que levantou a bola e foi um visionário. Aconteceu, ele previu que o doping seria... Tem gente que acha conveniente esse timing de retirada também, né? Agora, é aquele negócio, né? Porque voltou. Tu tá rico, ele tem o cartel mais assim, limpo do MMA, ele tem 2 derrotas e vingadas, né? Os 2 caras que o venceram, ele esculachou depois, que foi o Matt Hughes e o Matt Serra.
Então, assim, pra quê, né? Mas aí, você que trabalha com o meio da luta, você sabe, né? Os caras são obsessivos, não conseguem se aposentar, né? A tensão, a adrenalina da luta é uma coisa que vicia, então você nunca consegue estar muito tempo afastado. Eu acho que o que o St. Pierre tinha que fazer é mais ou menos, não sei se vai dar certo também, mas como o Anthony Johnson fez, saí, já tô com emprego, entendeu? Parei, vou trabalhar para a Under Armour, vou ter um novo emprego aqui, vou dedicar todo o meu dia a isso. Mas ele vai, entrevistam ele toda semana, perguntam o que ele tá achando, como é que ele ganharia do novo campeão da categoria, ou não ganharia, e vai dando uma coceira e o cara não consegue, né? Exatamente, e sem dúvida nenhuma, ele se coçou, cara, durante muito tempo para fazer esse retorno. Que eu lembro de uma vez que ele veio ao Brasil, isso tem 2 anos, e era, sei lá, depois do carnaval, ele até chegou aí em um camarote que teve na Sapucaí, enfim. Mas 2 anos atrás, eu lembro que a declaração dele era, não pisquem, como se o retorno estivesse próximo. Aí 2 anos depois, o retorno enfim acontece, então é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele sempre esteve ali flertando e com essa ideia na cabeça, quase como uma obsessão, né? Então, depois de tanto tempo pensando em voltar, quando chega a hora, talvez seja tarde demais. Mas enfim, a gente só vai descobrir isso no dia 4 de novembro, quando aconteceu o UFC 217. E Renato, para fechar o nosso papo, eu queria falar um pouquinho sobre o UFC Fight Night que acontece nesse sábado. Nós temos 4 brasileiros em ação, mas na luta principal a gente tem o retorno aí de Luke Rockhold, ex-campeão dos médios, que vai enfrentar o David Branch. Renato, o que a gente pode esperar do retorno do Luke? Eu acho assim, eu já começo dando minha opinião de que eu não sei o que esperar do Rockhold. Eu achei esse tempo que ele ficou longe das lutas um tanto quanto estranho. Ele até teve uma cirurgia, né? Mas ele passou por uma fase aí revoltada com o UFC, fez uns trabalhos de modelo, dizendo que ganhava mais dinheiro como modelo do que como lutador. Enfim, não sei o que esse tempo todo longe do octógono pode acabar resultando. O Branch não é um dos adversários mais ameaçadores, né? Mas queria saber de você, o que você espera do retorno dele? Cara, eu acho ainda o Rockhold um dos melhores lutadores da categoria, se não o melhor. Ele sabe disso, que a forma como ele desprezou o Michael Bisping custou tudo que ele construiu até aquele dia, né? Ele lutou completamente displicente, desleixado e foi merecidamente nocauteado, né? Mas eu acho ele tecnicamente muito bom. O David Branch é um grappler, né? Um faixa preta do Renzo Gracie muito forte. E ele é muito bom de jiu-jitsu também, é muito difícil botar o Rockhold pra baixo. Se bobear, ele é tão bom quanto o Branch no jiu-jitsu, ou até melhor. Então, essa luta provavelmente ele vai manter em pé, e a envergadura superior dele, o Branch em pé é um cara pragmático, né? A gente viu a luta dele com o Jotko, não é nada demais. Então, o Rockhold chutando bastante, mantendo a distância, ele deve ter uma boa vantagem em pé. Se ele consegue o title shot depois dessa, acho que não, porque a gente já tem um Whittaker aí esperando. Mas de repente ele consegue uma luta pelo cinturão interino com o Whittaker ou alguma coisa assim, porque nome ele tem. E eu acho, apesar de ele já estar com 34 anos, ainda não é uma idade boa no MMA, eu acho que se a cabeça dele estiver no lugar, né, se ele estiver treinando bastante, ele não está treinando na AKA, né, ele está treinando para essa luta, até porque o Velasquez estava machucado, o Daniel Cormier já tinha lutado com o John Jones, então ele estava meio avulso lá. Ele acabou indo pra Flórida treinar com o Henry Hooft, né? O pessoal lá que era da Black Zillions, né? Isso, verdade. Bem lembrado isso, inclusive. Porque ele fez uns treinos pontuais, né, no passado, mas agora parece que ele tá lá direto. Tem muita foto dele treinando com o Struve, com o pessoal peso pesado e tal. Então, se ele tiver com a cabeça no lugar e treinando bem, eu acho ele favoritíssimo. E ele pegando lutas aí com o Bisping e o Whittaker, capaz dele ser favorito de novo, cara. Por mais que o Whittaker esteja voando numa fase exuberante e pela idade ainda ter por margem de crescimento, acho que ele pode vir a ser até um campeão dominante nessa categoria. O Luke Rockhold é um cara que nesse momento pode pará-lo, né? Pode ser um dos maiores rivais, ainda mais que não tem mais o Mousasi, né? Que assim como o Rory era outro top que podia estar na crista da onda e resolveu ir pro Bellator. E eu acho que o importante também é que ele pode chegar exatamente sacudindo a categoria, porque
A categoria tá num momento estranho, né? A gente tem o Whittaker e o Bisping, mais abaixo dos dois tá todo mundo ali numa... O Romero vem de derrota, o Jacaré vem de derrota, o Weidman ganhou do Gastelum, a gente não sabe muito o que esperar. A gente vai ter luta entre o Anderson e o Gastelum, mas, sabe, são dois caras ali que, por mais que vençam, eu acho que não vão chegar ao nível técnico de se posicionar no topo da categoria. E o Rock Road, como você bem falou, ele é o cara que, se vencer e vencer bem, ele já se coloca aí na discussão por uma disputa pelo título. E eu concordo muito com você, eu acho que o Rock Road ele é um lutador espetacular, eu acho que ele é um cara que tem um arsenal talvez até maior do que o dos rivais. Acho que é mais uma questão de cabeça mesmo. Se ele voltar bem, se apresentando bem, eu acho que ele pode voltar até reconquistar o título. Aliás, Coutinho, você se lembrou uma coisa muito interessante agora. Eu tô pensando aqui. Se o Kelvin Gastelum bate o Anderson Silva, e não acho improvável que isso aconteça, a luta é no meio de novembro, se eu não me engano, lá na China, eu acho que ele pode ser um concorrente ao Rafael dos Anjos. Porque depois da derrota pro Weidman, ele falou que não quer de jeito nenhum continuar no peso médio, que a diferença de força e tamanho é muito grande, e que ele só continuaria porque é uma luta contra o Anderson Silva, uma lenda, tal, blá blá blá. Mas se ele bate o Anderson Silva, ele chega com moral ali pra chegar no mesma faixa do Lawler, do Rafael dos Anjos. Ele já lutou com o Tyron Woodley, foi uma decisão dividida a favor do Woodley, uma luta duríssima, né? Renato, então chegamos aqui ao fim da nossa edição do nosso podcast. Queria te agradecer imensamente, é sempre um prazer falar com você e ter a sua participação aqui. Esteja já de antemão convidado para próximas edições e parabéns mais uma vez ao seu trabalho que eu tanto admiro, já falei isso para você diversas vezes e que você volte mais vezes aqui ao nosso podcast. Luiz, eu que agradeço, meu querido, eu estou à disposição de verdade, quando quiser. Se alguém faltar, pode me chamar que eu tapo o buraco. E é isso, vamos contribuindo aí pro crescimento dos nossos meios, dos nossos canais, porque temos que trabalhar, né, para levar a luta pro pessoal, para levar informação, até opinião, porque por muito tempo, né, faltou isso, e de repente ainda falta, mas você é um cara que trabalha pra caramba lá no Lance, você fez seu canal no YouTube, com podcast também. Então é isso aí, bicho. O que a gente tem que fazer é somar, ir pra frente, e eu tô aí sempre à disposição. Então tá aí, esse foi Renato Rebelo do Sexto Round, contribuindo e participando do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Eu volto na semana que vem com tudo o que de melhor acontecer no mundo das lutas. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas aqui no Ganhador e eu volto na semana que vem. Até lá!